Bom dia a todos aí. Peço que se puderem também dar um feedback ali no chat se tá ok o áudio, qualquer coisa. Enfim, enquanto isso, vamos iniciar. Falar sobre notificações, a intenção até principal, né? Porque notificação se tratando de monitoramento como um todo, é algo de extrema importância para uma equipe de TI dentro de uma empresa. Então a minha intenção não é bater em alguns pontos básicos sobre notificação, acredito que todos já tenham esse entendimento, né? Mas é passar por essas camadas ali para trazer melhor, uma claridade melhor, né, sobre esse assunto, para de repente elucidar alguma coisa que seja necessária no ambiente de vocês, naquilo que precise melhorar ou não dentro do ambiente de vocês, perfeito? A gente vai começar tratando um pouquinho sobre o conceito do que é notificação, dentro de um cenário real, entender os benefícios que as notificações podem trazer ao time de suporte, à empresa como um todo, né? Falar um pouco sobre as notificações do Opemon, os tipos de notificações que já tem pronto hoje no produto, na plataforma do Opemon. E a demonstração em si, já deixei um cenário pronto aqui para uma real notificação, e aí a gente vai pontuar essas camadas que vai falar ali, tendo esse entendimento macro, vai demonstrar ali cada parte, cada camada dessa que é necessário que esteja parametrizada, ok? Então, sobre notificações, né? O que é notificação? De maneira bem simples, a notificação é uma mensagem entregue para o ambiente de monitoramento, para o NOC, para algum responsável de monitoramento, a partir de uma checagem de um elemento. Então a gente pode dividir a notificação, podemos dizer assim, né, em três partes, nessa questão do entendimento de que é uma mensagem entregue, a notificação vai ser entregue referente a uma checagem do elemento. A partir do momento que o elemento alterou o estado dele para não ok, o Opemon vai identificar essa alteração de estado, e a gente vai entrar melhor mais à frente, né, sobre essas alterações e tudo mais. Quando alterado esse estado, o Opemon vai notificar o responsável, vai enviar essa notificação para o responsável. Mas para que isso aconteça, algumas coisas precisam ser cumpridas, né? Quando que essa notificação ocorre, a gente entende então que é por essa alteração de estado, o elemento estava ok, no momento que ele passa a não estar ok, o Opemon vai notificar, ou deve notificar que esse elemento mudou de estado. Quem que vai receber essa notificação? Essa notificação é enviada para um grupo de contatos ou contato que foi previamente cadastrada dentro deste elemento. Então, os contatos que normalmente são criados para acesso, né, do Opemon, também servem para visualização e notificações. Então, quem que receberá essas notificações? Esses contatos ou grupos de contatos que estão cadastrados ali. Então, para que a notificação aconteça, esses processos precisam estar preenchidos, né? O elemento alterou o estado, o Opemon identifica que esse estado foi alterado, a partir desse momento ele verifica se esse elemento está disponível para notificar ou não, está habilitado para notificar ou não, e a partir daí ele vai seguir os seus filtros ali, segundo a parametrização que foi colocada ali dentro de cada elemento, em cima de cada cenário. Então a notificação basicamente é a mensagem, né? O envio da mensagem desta alteração de estado de um determinado elemento para o responsável capaz de solucionar algum problema, tratar ou verificar que este estado foi alterado. Entendendo essa lógica de notificação, né, esse mecanismo de notificação, eu quero trazer, desenhar um cenário com vocês,
de quando isso ocorre. Então, tendo o entendimento de que esse elemento alterou o seu estado, ele estava como ok e o seu estado foi alterado para não ok. No momento que esse estado foi alterado para não ok, ele vai identificar que está habilitada a notificação e irá enviar essa notificação para seu contato ou grupo de contato que está configurado. Esse grupo de contato, ao receber, irá realizar a sua tratativa, ou reconhecer este estado atual ou tratar este estado atual. Dentro desse cenário, a gente consegue entender que tem uma transparência, né, em cima dos benefícios, tudo isso que aconteceu, tem a transparência de prestação de serviço, facilita a comunicação para o time responsável, né, tratar esse elemento, é possível uma resolução produtiva, ou melhor, proativa, né, porque o Opemon tem condições de notificar alguns cenários preditivos de algo que poderia vir a acontecer ou até de uma manutenção que irá acontecer, né? Então a gente consegue ter uma notificação proativa para a solução de problemas ou até para algum cenário de manutenção que irá ocorrer no ambiente do cliente, aumento da credibilidade na área de TI, porque vai trazer confiança, né? Aquele elemento alterou o estado, notificou o responsável fez a correção devida deste elemento, e a partir desse momento começa a construir essa credibilidade dentro do setor que está a todo momento cuidando e proativamente corrigindo os problemas que precisam, né? E até controle desses recursos que tem ali dos elementos no cenário de monitoramento. Então, se eu tenho essa notificação ativa e ela está bem configurada para quais camadas ele irá notificar, em que estado ele irá notificar e para quem ele irá notificar, quando isso está corretamente configurado, né, eu consigo ter um controle de todo o meu ambiente, de tudo que está sendo monitorado, a fim de que novas tratativas sejam tomadas, outros cenários possam melhorar dentro da empresa, porque tudo isso está visível para mim e notificando as pessoas corretas caso aconteça alguma alteração de estado ou alguma coisa assim. No momento que essa notificação é enviada, a pergunta é como essa notificação é enviada, né? Então existem muitas maneiras de o Opemon notificar, muitas formas de o Opemon notificar. Nós temos todas essas opções que estão na tela para vocês, tudo isso já tem pronto no Opemon, né? Notificação via e-mail, notificação via SMS, via Telegram, WhatsApp, Microsoft Teams, Slack, chamada de áudio, PagerDuty, entre outras, né? Tudo que entrega, o Opemon vai entregar um texto daquele estado do elemento, e qualquer plataforma que trate esse texto, né, que receba isso e gere um alerta por push, por alguma outra coisa, é possível notificar. Claro que alguns tipos de notificações aqui vão ter um cenário diferente na questão de parametrização. Por exemplo, o WhatsApp ele é cobrado em cima da API, né, da ferramenta disponibilizada por eles, então tem um valor a ser pago direto com o WhatsApp, isso precisa ser configurado com ele. Caso haja necessidade do cliente que a notificação aconteça por WhatsApp, nós conseguimos também auxiliar, né, nessa contratação de serviço, dar os caminhos ali de como chegar a contratar esse serviço, assim como o Microsoft Teams, que também é dentro de uma licença, né, da Microsoft, PagerDuty, que é um gerenciador ou orquestrador de notificações. O Opemon vai entregar essa notificação para ele e ele vai gerenciar como e para quem entregar essa notificação a partir desse momento. Então, fora outro, né, um exemplo assim mais prático e real, caso o cliente tenha alguma ferramenta, algum aplicativo no celular que já notifique outros ambientes, outras ferramentas, outras tecnologias que tem dentro da empresa.
é possível nós entregarmos essa notificação também nesse aplicativo. A única questão é como que essa mensagem precisa chegar no aplicativo, né? Como que essa mensagem precisa chegar no site, ou o que ele precisa entregar. Eu preciso que entregue tal informação e dessa maneira. É possível construir, né, um plugin que atenda essa demanda do cliente para que essa notificação chegue na pessoa correta em tempo hábil para ser tratado esse incidente ou manutenção que irá ocorrer ou algo do gênero. Então, em questão de como essa notificação chega, o Opemon ele tem diversas formas de como entregar isso e pode ser feito, construído de outras maneiras, outras formas, dependendo da necessidade de cada cliente. Para que vocês possam entender, é possível configurar notificações que gerem, por exemplo, a abertura de chamado automaticamente, né? Um cenário muito real, assim, simples de entender. Se eu tenho algum link monitorado de internet ou telefone ou algo assim que precisa ser aberto o chamado a partir do momento que esse link ficou tanto tempo fora, né, automaticamente, e eu não consigo colocar essa demanda em cima do meu NOC ou alguém para realizar isso, é possível criar um meio de notificação que vai disparar isso, seja para o site da operadora para abrir o chamado. É possível colocar que essa notificação, o plugin de notificação, cumpra esses passos. É possível colocar que essa notificação vai enviar um e-mail com a forma correta de abertura do chamado dessa operadora, e aí a partir desse momento isso já foi tratado, né? Já foi aberto o chamado, e aí o responsável pode ali reconhecer ou colocar em manutenção ou tratar da melhor forma possível. Então, como o Opemon vai entregar essa notificação, sempre vai depender da necessidade do cliente, como que ele precisa que essa notificação chegue nele para que ele trate esse incidente ou algo assim, ok? Eu queria demonstrar aqui, deixei preparado aqui um cenário, um host já pronto, né? Que está apontando aqui para o meu localhost, e eu quero, antes da gente entrar, eu já vou fazer uma alteração nele aqui, para que, enquanto nós vamos vendo essas camadas que eu comentei ali sobre notificação, a lógica da notificação, né? Eu vou deixar rodando aqui, o Opemon vai cumprir o ciclo ali de checagem, vai realizar as notificações, e aí a gente consegue ver esse caminho todo ali para conseguir entender melhor, perfeito? Então, para eu configurar isso, né, para eu configurar essa notificação, eu vou vir sempre na parte de configuração do Opemon, dentro de hosts ou serviço, né? E aí a gente vai... deixa eu puxar para cá, acho que fica melhor a visualização. A gente vai, dentro desse cenário, conseguir entender melhor essas camadas aqui, perfeito? Então, dentro do host aqui, primeiramente, na parte geral aqui de configuração, eu já tenho aqui a questão de checagem. Nós não vamos entrar a fundo referente à checagem, mas isso faz parte do ciclo para que gere a notificação. Então, assim, quando essa notificação vai acontecer? Quando ele cumprir essa checagem dentro do conceito de hard state e soft state, né? O Opemon vai checar tantas vezes conforme eu parametrizei para aquele check. Então aqui, por exemplo, o máximo de tentativa de checagem, né, são 3. No momento que ele checar as 3 vezes, ele vai alterar o estado. Dentro dessas 3 vezes, ou quantas vezes eu coloquei, ele não vai fazer essa alteração de estado, e se ele não alterou o estado, ele não vai notificar. Por que isso? Para que não gere nenhuma um falso negativo, um falso positivo, um falso alerta para minha equipe de monitoramento, né? Para que não chegue para eles uma notificação de algo que caiu, dali 2 ou 3 minutos vai retornar, não precisava ter notificado, não precisava ter gerado esse transtorno em questão de alteração, né? Então,
aqui o máximo de vezes que ele vai checar, quantos minutos ele vai checar num tempo normal, então deixei configurado aqui para ele checar de 1 em 1 minuto. Quando ele identifica que alterou o estado, ele passa a usar essa flag aqui, que é a checagem na alteração de estado, ou no soft state. Então ele identificou que o host está fora e ele passa a checar aqui. Posso colocar a checagem em tempo normal de 3 em 3 minutos, no momento que ele identificou que houve alteração, checar em 1 minuto, assim, indifere, né? Dentro da minha necessidade que eu quero que notifique, que gere essa notificação ou alteração de estado. Assim como o máximo de tentativas também, né? Pode ser 5, pode ser 10, pode ser uma, mas todo momento que esse elemento alterar o seu estado, ele já vai notificar, porque eu deixei aqui como em uma só tentativa, ele já vai mudar para hard state. Então, não vou entrar muito a fundo em cima disso, mas só para que a gente possa entender, porque esse é o ciclo, né? Ele vai checar o elemento, identificando que esse elemento alterou o seu estado, ele vai gerar a notificação. Essas notificações nós configuramos onde, né? Na parte de eventos desse elemento, seja ele host ou serviço. Na parte de elementos, nós vamos ter algumas configurações, e eu quero pontuar algumas muito cruciais para que a gente possa entender isso, e aí passar por algumas outras, caso você tenha interesse, ouviu alguma configuração aqui que se enquadra dentro do cenário que você utiliza no seu ambiente e gostaria que isso começasse a acontecer, pode nos enviar um e-mail, pode nos encaminhar um e-mail solicitando que seja configurado isso, ok? Nós podemos encaminhar o KB também, um link, né, do nosso, da nossa documentação para ter um melhor entendimento, só para a gente não ficar tanto tempo nessas configurações ali mais peculiares, perfeito? Então, o segundo nível, né, na parte de notificação, então ele fez a checagem e depois vai entrar, verificar se as minhas notificações estão habilitadas. Então, o primeiro ponto específico é se esse elemento não está habilitado para gerar notificação, a partir daqui o OpenMon não vai fazer mais nada, né? Ele identificou que o elemento mudou de estado para hard state, está como não ok, está como desconhecido, alguma outra forma como não ok, ele identificou isso, e aí ele vai vir aqui e vai ver, eu preciso fazer algo porque esse elemento está não ok? Não, está desabilitada essa opção. Então o OpenMon não vai fazer nada. Ele vai deixar no monitoramento como não ok, mas não vai notificar nenhum time. Então a premissa é que eu permita, né, que eu deixe como habilitado para que o OpenMon identifique que precisa tomar alguma ação a partir desse momento quando o elemento muda de estado. Aqui, Notification Interval, o OpenMon vai entender quantas vezes ele vai, na verdade, quantos minutos para continuar notificando. O OpenMon normalmente vem como padrão 0 ou em branco, né? E quando vem como 0 ou em branco, ele vai identificar o elemento está como não ok, está ativo as notificações, e quando ele identificar quando 0, ele vai notificar uma vez e não notificar mais. No momento que eu colocar aqui 5 minutos, por exemplo, porque a unidade de tempo padrão do OpenMon vem como 60 segundos, então cada um que eu colocar aqui é referente a 1 minuto, 2 minutos, 30 minutos. Então eu posso colocar aqui que a cada 5 minutos o OpenMon vai disparar a notificação de novo. E 5 minutos depois disparar a notificação novamente, e 5 minutos depois, e assim infinitamente. Então, quando eu alterar essa opção, o OpenMon vai disparar essa notificação até que o estado volte, até que o elemento volte ao seu estado ok. Então, se eu tenho necessidade de que essa notificação continue chegando nos responsáveis para que eles saibam que está como não ok, que eles saibam que esse elemento está com o seu estado alterado e precisa ser tomada alguma tratativa, eu posso alterar isso para de quantos em quantos minutos eu quero que alerte, notifique, né, o responsável por esse elemento. Ok? Como padrão, ele sempre vai vir 0 ou em branco, que é apenas uma notificação. Então, quando ele identificar isso, o OpenMon identificar isso, ele vai notificar uma vez apenas e parar aqui, ok? Notificação period é o tempo ou período, né, que ele recebeu essa checagem, foi checado,
e ele vai gerar notificação. Então, dependendo do elemento que eu tenho que precisa ser notificado, eu posso configurar que essa notificação aconteça de madrugada, que essa notificação aconteça apenas numa escala 8x5, e aí eu posso criar aqui N formas para que haja essa notificação. Então aqui isso precisa estar preenchido, incluído, porque senão o OpenMon não vai entender ou não vai identificar um período de notificação, né? Esse elemento vai alterar o seu estado o tempo inteiro, mas não vai ter aqui em que período que o OpenMon vai gerar essa notificação, ok? Depois, Notification Options, nós vamos marcar quando esse elemento vai notificar, quando ele estiver fora. Aqui, se tratando de host, né? Quando for serviço, vai ter as opções referentes a serviço, né? Então aqui não vai ter crítico, por exemplo, porque ele vai estar somente fora, desconhecido, ou no estado como ok. Aqui nesse Shadow Downtime, se eu quero que haja uma notificação para uma manutenção que irá acontecer no meu elemento, por exemplo, no meu ambiente, eu preciso que esta opção esteja marcada. Por exemplo, eu posso configurar que tantos servidores ou meus servidores AIX receberão ou passarão por uma manutenção das 8 da manhã até as 2 da tarde. Nessa janela eu vou configurar ou programar uma manutenção, e no momento que eu programar essa manutenção, o OpenMon vai notificar todos os responsáveis que estão configurados no elemento que essa manutenção foi programada, e quando ela iniciar, vai notificar os responsáveis que essa manutenção está iniciando. Então isso pode me facilitar a comunicação, como a gente viu um dos benefícios da notificação, né, de todos os responsáveis, seja a diretoria, responsáveis dos elementos, o NOC que está monitorando, o meu SOC, indiferente de quem precise ser notificado, né, vai ter a ciência de que dentro desse período o OpenMon está passando por uma manutenção, ou aqueles servidores estão passando por uma manutenção, para que não gere falso alarme ali, falso alerta para a equipe de monitoramento, ok? A opção Stalking, né, que eu poderia marcar aqui, por exemplo, para uma melhor visualização, digamos assim, ou rastreamento de algum evento que está acontecendo. Por quê? Porque no momento que acontecer a troca de elemento, a troca de estado no elemento, o OpenMon vai armazenar essa informação e vai, quando voltar para OK, ele vai armazenar a informação que voltou para OK, mas apenas isso, né? No momento que eu habilito o Stalking, eu preciso entender que isso precisa estar configurado corretamente dentro de Stalking, né? E aí, para melhor entendimento, eu aconselho que seja visualizado a nossa documentação sobre Stalking, e aí ele vai gerar todo momento tudo que está acontecendo com este elemento, para que você consiga acompanhar, né, todo o log de ação, do que está acontecendo com o elemento, para entender o que está causando a alteração de estado para não ok, ou algum outro incidente que está acontecendo, ok? Depois nós vamos ter as configurações de logging e flapping, né? Também aconselho a todos que tenham necessidade, né, que isso seja configurado no ambiente de vocês, procurar na nossa documentação mais a fundo, estado de flapping, que é instabilidade ou logging, né, para que possa configurar corretamente o ambiente, caso seja necessário que isso aconteça, né? Então, não vou passar muito em cima dessas configurações, para que a gente possa continuar, não tomar tanto tempo assim do nosso webinar. Tendo realizado essas configurações de notificação, o OpenMon vai entender que precisa notificar e qual estado ele precisa notificar. Agora, para quem ele irá notificar? No momento que ele for notificar, ele precisa encontrar um grupo de contato ou um contato para realizar essa notificação. Então aqui em contatos/grupos, nós vamos ter a configuração de grupos de contatos ou de contatos. O entendimento principal do grupo de contatos, né, a facilidade de todos que precisam receber essa notificação.
todos que precisam visualizar ou receber essa notificação. Então, para facilitar a configuração, né, a gente sempre aconselha o uso de grupos de contatos, até para possivelmente, caso seja necessidade de configuração, de escalação de notificação que a gente vai ver mais para frente, é necessário que haja grupos de contatos e que isso seja configurado, ok? Então, o meu contato precisa estar configurado e, além disso, o meu contato precisa estar, além de colocado no elemento, né, cadastrado no elemento, ele precisa estar configurado para notificar. Então, eu vou clicar aqui em contatos rapidamente, somente para a gente ver essa parte de configuração dos contatos. Aqui, como nós vimos na configuração do elemento, né, nós temos aqui também o período de notificação que esse contato vai receber. Eu posso configurar, por exemplo, para esse contato receber notificações num período diferente do que aquele elemento está configurado para notificar, e aí esse contato não vai receber as notificações de 24/7, somente o NOC, por exemplo, né? O gerente pode receber apenas de madrugada ou apenas em 8/5, uma equipe de análise N2 pode receber apenas de madrugada as notificações de algo mais crítico, então eu posso configurar isso direto no contato. Aqui, que tipo de notificações eu quero que esse contato receba, né? Se todas as alterações de estado de host e de serviço, então se eu não marcar aqui que eu quero que receba o warning desse serviço, ele não vai receber quando esse estado tiver alterado para o warning, apenas para crítico, porque eu marquei para crítico, ou deixei marcado apenas para o warning e não para crítico, né? Então eu preciso entender que o OpenMon vai passar todos esses filtros, tanto globais como específicos, para chegar então até o ponto de notificar o responsável. Então meu contato precisa estar com essas configurações bem alinhadas. E o segundo ponto dentro do contato é o comando de notificação, né? E aí aqui a gente vai entrar dentro de todos aqueles tipos de notificações que nós teríamos. Um plugin customizado, um plugin específico, notificação via Telegram, notificação via e-mail, via Teams. Então aqui eu vou definir uma ou mais forma de notificar. Eu posso colocar aqui para um contato, por exemplo, tipos diferentes de notificação. N tipos diferentes de notificação. Se eu quero que esse contato seja notificado de todas as formas possíveis para que chegue nele essa informação, eu posso cadastrar aqui quantas for preciso, né? Desde que essa notificação aconteça e chegue no responsável por este elemento, ok? Então vou voltar aqui para o meu host para a gente continuar vendo sobre as notificações. Acredito que nesse ponto aqui, perfeito. A partir desse momento, ele já vai notificar tendo a alteração de estado, ok? Deixa eu voltar para cá, nesse momento, a gente pode identificar que o meu elemento já está fora, ele está ali, a tentativa atual, 3/3, que é hard state, então ele alterou o estado dele para não ok. Então, venceu a quantidade de máxima de checagem, né? E entrou num estado não ok. Aqui ele vai colocar a saída, né? E a gente consegue verificar se essa notificação aconteceu. Vindo aqui em gerenciamento, notificações, a gente consegue filtrar de forma avançada, nome do host, data, tudo certinho para entender quando ou como aconteceu essa notificação. E aqui a gente tem que a notificação aconteceu às 10h19h46, qual o autor, né, qual o contato que foi notificado, e o comando de notificação que foi utilizado. Então ele foi notificado via e-mail, ok? Aqui tem outras 3 notificações, e aí a gente vai entender agora o porquê dessas 3 notificações. Antes eu só vou arrastar para cá a guia de e-mail, só para a gente conseguir ver essa notificação acontecendo. Deixa eu só confirmar se todos estão vendo. Perfeito. Aqui nós temos essa notificação via e-mail, um exemplo, né, de notificação via e-mail. Então ele vai me trazer aqui qual o host que sofreu alteração de estado, né, o estado dele que está fora, o endereço de host dele que está lá atualmente, que eu alterei, né, a data dele
e aí aqui a saída lá dele está como crítico porque não está conseguindo se conectar ou pingar ele ali, né, que é um comando de ping. Então, essa é uma das formas, né? Nós temos outras formas de notificações, e aí vai entrar dentro de cada tipo de notificação, Teams ou WhatsApp, pode ser construída a mensagem ali, depois eu mostro com mais calma ali um exemplo do WhatsApp ou do Slack para que todos possam ver, ok? Deixa eu voltar aqui para o PPT. Perfeito. Então, tendo o entendimento de notificação, toda a lógica, né, de notificação, entendendo desse mecanismo todo, nós conseguimos entrar dentro do assunto de escalação de notificações. O que seria escalação de notificações? Nós vamos ver agora o que seria escalação, a importância dela e uma demonstração ali que já deixei configurada para a gente poder acompanhar, tá? Então, o que seria o conceito muito básico e simples de escalação de notificação? O Opemon vai notificar um elemento que precisa ser notificado da alteração de estado desse elemento. Agora, eu preciso que outras pessoas ou outros responsáveis recebam essa notificação. Então, a escalação de notificação é escalar de maneira progressiva ou preditiva, né, dentro da criticidade, para outras áreas ou contatos que precisam ser notificados também. Então, é um escalonamento de notificações baseado nessa alteração de estado até que ele volte para OK. Então, a escalação de notificação basicamente é isso. Eu vou notificar outros responsáveis até que isso seja resolvido, até que esse elemento volte ao estado OK. Qual a importância disso, né? E aí, para concluir essa questão de conceito, qual a importância de escalação de notificações? O meu estado, lá naquela primeira explicação sobre notificação, né? O meu estado entrou num provável incidente, está como não OK, está fora, e notificou a equipe de NOC. Passou 30 minutos, ele continua como não OK. Eu configurei uma escalação de notificação para ele. O que vai acontecer a partir desses 30 minutos que eu configurei? Ele vai notificar os responsáveis da equipe de NOC. Mais 30 minutos e ele continua como não OK. Notificará os gestores da área que este estado continue não OK. E assim por diante. Eu posso configurar um início e um fim, que nós vamos ver ali, mas a importância principal é para que essa informação de que o elemento está fora seja resolvido em tempo hábil para que não gere problemas ou transtornos por causa deste incidente, a grosso modo falando, né? Mas a importância é que ao construir essa cadeia de notificação, de envio de notificações, né, eu estou cada vez mais afunilando, fechando, para que quando um elemento está como não OK, quando um elemento alterou seu estado, isso seja tratado o quanto antes. Então, a principal importância é isso, né? É importante e é fundamental quando há uma necessidade de que um elemento que está sendo monitorado seja corrigido o quanto antes, e aí essa informação vai chegar a nível de escala ali, né, para primeira parte, para depois os responsáveis, diretoria e assim por diante. E aí eu posso colocar na primeira parte uma notificação via e-mail para o NOC, e a segunda escala via Teams para o grupo de gestores. Na terceira camada, por exemplo, vai notificar a terceira vez via WhatsApp para o gestor geral daquela área, que aquele elemento já está a 1 hora e 30 minutos fora. Então eu consigo construir esse escalonamento de notificação, né, dentro da criticidade do meu ambiente, daquele elemento que está sendo monitorado, ok? Então eu quero abrir aqui, voltar para esse host teste aqui, para a gente conseguir entender isso na prática. Então, dentro do host ou serviço, nós vamos ter essa parte de escalações aqui. Em escalações, a gente vai precisar criar uma nova, colocar a descrição dessa nova, e depois de criado,
ele vai aparecer para editar, ok? Quando editado, eu vou abrir aqui só para que nós possamos ver a tela, ele vai mostrar essas informações aqui. Todas elas precisam estar inclusas, né, para que eu possa configurar ela, ok? Quando configurado essa minha escalação de notificação, eu vou definir algumas coisas. Primeiro, qual a minha primeira notificação? Qual a minha primeira notificação? Aqui, por exemplo, eu configurei que a minha primeira notificação é a Jogo da Velha 1, ou a número 1, né? Qual que seria a minha número 1? A notificação que foi enviada na alteração de estado, lá pelo filtro global, pelo parâmetro global, né? Deixa eu só botar as duas aqui paralelamente, que a gente consegue entender melhor visualmente. Deixa eu abrir o roxo aqui, a gente... Ó, então, a primeira notificação vai sair a partir desse momento, né? Até, perdão, ali me passei, acabei não falando desse First Notification Delay, né? Essa parte aqui de configuração de notificação é caso eu queira que essa notificação não chegue no momento que mudou de estado, né? Acredito que nem todo mundo queira isso, né? Que tenha esse delay de notificação. Aguarde 5 minutos após a alteração de estado para notificar. Então, caso eu tenha essa necessidade, eu marco essa opção aqui e coloco quantas unidades de minutos também eu quero, ok? Então aqui eu tenho o período, está ativo, e aqui 0. Ele vai notificar a primeira vez, e a partir da primeira vez, eu coloquei aqui que, qual que é a primeira notificação? A 1. Então a primeira notificação é essa que vai sair pelo parâmetro global. A partir daí, eu coloquei o meu limite, que é o last notification, né? Quantas notificações eu quero que aconteçam? 5. Então, a partir daí, ele notificará mais 2, 3, 4 e 5, totalizando as 5 notificações que eu configurei aqui. Notification interval. Quantos minutos vai ter de uma notificação a outra? E aí eu vou precisar configurar isso dentro da minha real necessidade. Então, eu preciso que essa notificação aconteça de 20 em 20 minutos, de 5 em 5 minutos, de 30 em 30 minutos. Eu vou colocar aqui de quantos em quantos minutos vai acontecer dessa primeira até a última que eu configurei. Criei uma segunda, para que vocês possam compreender completamente essa parte, né? Criei uma segunda escalação de notificação. E essa escalação vai iniciar a partir de qual contagem, né? A partir das 5. 5, 6, 7, 8, 9 e aí por diante. Então, eu preciso entender que a lógica de escalação de notificação é como se fosse um índice ali partindo do 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, que são 5 notificações. Ou 1, 2, 3, 4, 5, concluindo o total das 5 notificações. Quantos minutos vai ser de cada uma e o período que vai notificar. Depois disso, eu vou definir para estado de serviço ou host o que eu quero que notifique. Ok, fora e desconhecido. Ou host, né? Crítico, warning. Então eu vou marcar quais opções eu quero que notifique nessa escalação de notificação. Depois de ter configurado isso, eu vou configurar o grupo de contatos. E aqui entra porque a necessidade ou a criação de grupos de contatos para que isso notifique, né? Porque a escalação entra apenas para grupo. Então, se eu criei um grupo de contatos de coordenadores, de gestores, de responsáveis, eu vou criar cada escalação aqui apontado para este grupo, para que essa notificação chegue neles lá e seja tratado esse elemento, ok? E aqui eu posso colocar quantos grupos eu quiser, e aí cada um das escalas que eu for criando, das escalações que eu for criando aqui, eu preciso criar uma a uma, né, e configurar essa uma a uma, e aí todas elas vão estar recorrendo. Outra coisa se entrou na parte de escalação, no momento que ele entra na parte de escalação, né, ele assume essas configurações, esses filtros aqui, diferente do que estaria aqui. Então, mesmo que eu não tenha colocado interval aqui, por exemplo, no momento que ele entrou na escalação, ele vai respeitar os filtros que eu coloquei lá em escalação. Qual a diferença dos dois, né? Aqui ele vai notificar infinitamente até que volte ao ok.
e nas escalações ele vai notificar o máximo de vezes que eu colocar ali até o last notification, ok? Aqui, ó, como eu deixei configurado já 5, a gente pode ver que já houve as 5 notificações aqui, ó, dentro de 5 em 5 minutos. Aqui eu tenho todas essas notificações que aconteceram nesse elemento dentro de 5 em 5 minutos. No momento que eu retornar o meu elemento para OK, corrigir esse elemento, né? Como eu marquei o recover dele, ele vai notificar que esse elemento retornou ao estado de OK. Deixa eu só forçar uma checagem ali, que aí ele já gera uma notificação. Ó, vamos forçar aqui essa checagem. Ele retorna para o estado OK. E aí a gente pode ver aqui, ó, que ele já notificou esse recover, né? Como que ele notificou, para quem notificou. E aqui nós temos a notificação de OK. Perfeito? Deixa eu só pegar aqui um exemplo de notificação do... Acredito que eu não consiga passar por navegador ali. Bom, qualquer dúvida sobre exemplo, né? Os exemplos de notificação no Slack, no Teams, ou outros, né? A gente consegue mandar ali uma prévia para vocês conseguirem ter uma noção como essa notificação pode chegar, pode ser colocado algum emoji, algum elemento, pode ser construída a mensagem da maneira que vocês desejarem, né? Então, como essa notificação vai chegar ali é extremamente adaptável dentro da necessidade de cada um, ok? Agora eu ativei meu microfone, acho que estava desligado. Parabéns pela apresentação, Mikael, acho que foi muito boa, o pessoal deve ter gostado bastante, quem participou. Obrigado. Só para complementar, acho que tem relação com a questão das notificações, também para o pessoal que é nosso cliente, também a gente está sempre aberto a customizar algumas coisas, né, em relação à notificação, escalação, então isso também é possível, mesmo que não tenham, como tu comentou, né, mesmo que não tenha, não esteja a notificação que o cliente queira, ou o parceiro, não esteja aí nas notificações por default, que já atendem 99% dos casos, a gente já fez alguns trabalhos para algumas coisas bem interessantes. Eu lembro que a gente fez um trabalho para a Secretaria da Fazenda, em que quando as notas fiscais eletrônicas apresentavam algum tipo de disponibilidade, eles faziam um serviço de utilidade pública, né, que era, através dos alertas do OPEMON, tweetar no Twitter da Secretaria da Fazenda, avisando que não estava disponível o serviço da nota fiscal eletrônica, né? Então, tem diversas formas criativas para se fazer isso também, né? Então, só para trazer um exemplo bem interessante e criativo, utilizado para fazer, utilizando as notificações para fazer um serviço de utilidade pública da Secretaria da Fazenda, né? Então, as possibilidades são diversas. Vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida para digitar no chat aqui. O Edilson também está complementando que temos casos também de quedas de links que disparam uma notificação customizada que já abre o chamado na operadora do link, por exemplo. Que interessante, não só abre o chamado, como já abre na operadora do link para resolver o problema, né? Então, bem interessante também. Exato. Só ver se o pessoal tem mais alguma dúvida. Se não, acho que a gente já pode encerrar, Mikael. Acho que tu já esclareceu boa parte das dúvidas que o pessoal ia tendo, né? Então, eu te agradeço aí pela participação. Acho que foi bem proveitoso o evento. Deixa eu só passar por último slide aqui. Lembro a todos que, caso vocês tenham algum tipo de dúvidas, podem entrar em contato tanto pelo suporte@opservice.com como pelo e-mail do Mikael, mikael.pereira@opservice.com. Tem também nosso telefone aqui em Porto Alegre, né? Então, 51 3275 3588. LinkedIn, acho que é só Mikael Pereira já encontra teu LinkedIn, correto? Perfeito.
Então, agradeço a participação de todos. Deixa eu só colar de novo o nosso canal do YouTube aqui.